fui mórmon por 15 anos e li o livro de Mórmon 14 vezes. Servi missão no Rio de Janeiro em 1996 a 1998. Eu saí da igreja mórmon por motivos ideológicos. E eu comecei a falar essas coisas que eu falo na internet em 2005, um pouco depois de eu ter passado por uma depressão avassaladora, que quase tirou minha vida. Quando eu recuperei a minha força, eu decidi falar algumas coisas na internet para as pessoas saberem o que vai na mente de uma pessoa que foi mórmon e como que sentem no coração aquelas que estão lá dentro, quais os medos que elas têm, quais os favores que elas têm, né? Eu entrei aos 7 anos na igreja, como eu disse, e vivi nela até os 22 anos. E nesse tempo eu tinha muito medo de sair da igreja, por causa das coisas que eu escutava nas aulas, durante as aulas, as sacramentais e outras reuniões lá da igreja. Né? Então, assim como a maioria dos mórmons, eu vivia com medo de sair, com medo das ameaças espirituais. Um exemplo delas é que se você não seguir o evangelho da igreja mórmon, você não poderá viver eternamente com a sua família. Isso na mente de um jovem, imagina o estrago que faz, né? E milhares têm esse pavor de, nossa, se eu sair da igreja mórmon, que se diz a única verdadeira, eu não vou ter uma família eterna, eu vou sofrer afastado deles pela eternidade. A igreja mórmon também ensina que se seguirmos o evangelho ensinado por ela, nós um dia seremos deuses e criaremos mundos. Então imagine, você sentindo que o seu propósito nessa vida é um dia se tornar Deus e você largando essa igreja. É um medo terrível. Você fala, nossa, eu fui criado para ser um Deus e agora eu largo tudo isso. Então a pessoa entra numa depressão profunda e avassaladora, que se ela não tivesse muita força, pode destruir a vida dela. Isso aconteceu comigo. Eu tinha muito medo e, assim como a maioria dos jovens, eu fui para a missão também levado por medo. Porque um ataque psicológico dentro da igreja para que os jovens façam missão é um ataque tremendo. Falam que as moças não devem se casar com quem não fizer missão. Falam que aquele jovem que não largar tudo em nome da igreja e servir a Deus na missão por 2 anos, não está sendo fiel. Hoje em dia, falam que não, isso não é ensinado. E até hoje em dia, a igreja está pegando um pouco mais leve com essa coisa de missão. Justamente porque o presidente mórmon, né, o atual, o Thomas S. Monson, que se diz um profeta, que fala com Cristo, ele não serviu missão na época que ele tinha 19 anos. Nessa época ele estava fazendo faculdade e logo se casou. Falam que ele estava na guerra. Isso é uma mentira, porque quando a guerra mundial acabou ele tinha 17 anos. Ele não deu nenhum tiro na guerra, ele ficou dentro do navio. Então, como ele foi chamado para profeta, mórmon, hoje estão pegando mais leve, falando que, faça se quiser, que vai ser uma boa experiência. Mas na minha época, era um ataque tremendo. E quem não fizesse, com certeza não cresceria dentro da igreja, não se sentiria bem, e seria visto com outros olhos pela maioria dos membros e também pelas moças. Então isso fez com que milhares de jovens fossem para a missão, largassem estudo, uma carreira para servirem na igreja mórmon por 2 anos de Deus. Eu atravessei florestas, cortei vales e montanhas para Utah chegar. Minha bagagem trouxe o sonho de uma terra prometida, mas foi pura ilusão.